Glórias a Deus. Saúde a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Como esse louvor nós acabamos de dizer, para a glória de Jesus, nós temos que firmar a nossa vida e o fundamento tem que ser o Senhor. O alicerce da nossa vida tem que vir, tem que ser o Senhor, e com certeza, quando nós construímos a nossa casa para a glória de Jesus, aleluia, ela não vai ser abalada em nome de Jesus. Amém? Vou dar os avisos rapidinho em nome de Jesus, lembrando os irmãos que terça-feira nós temos culto de ensinamento neste lugar aqui a partir das 19h30, para a glória de Deus. Quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos oração e consagração aqui nesse lugar também, em nome de Jesus. E na quinta-feira, o último culto, tá, meu irmão, da volta, quebra de maldição, para a glória do Senhor Jesus, na direção do pastor Edilson, para a glória do Senhor. Deus tem operado maravilhas nesse lugar, então participe em nome do Senhor Jesus, que vai ser bênção na tua vida. De repente você fala assim, mas pastor, eu não participei de nenhum ainda, mas Deus, ele tem poder, meu irmão, para mudar a situação da tua vida, em nome de Jesus. Então, quinta-feira, a partir das 19h30, também aqui neste lugar, o culto maravilhoso para a glória de Deus. E no domingo, aleluia, o culto da família, para a glória do Senhor Jesus. E aproveitando que nós falamos, né, culto da família, a partir das 18 horas, pega na mão da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Se for da tua família, dá um sorriso para ela. Aleluia. Se não for também, dá um sorriso para ela também, em nome de Jesus. Se de repente você está sozinho no teu lugar, procura uma pessoa da tua família também, em nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar levantando um clamor nessa hora, aleluia, pelas famílias, porque o inimigo, ele está sempre furioso, né? Desde a fundação do mundo, ele está sempre furioso, querendo acabar com a família. Mas eu creio em nome de Jesus que o nosso Deus, ele tem poder, meu irmão, aleluia, para destruir todas as armas do inimigo contra a minha e contra a tua vida, em nome do Senhor. Amém? Cadê sua família, Ricardo? Vai lá atrás dela lá, não deixa sozinho não. Não larga não. Vai lá, Lucinei. Aleluia. Os obreiros estão aí fora também, pronto procurar a sua família. Aleluia. Só esperando os irmãos acharem, tá, em nome de Jesus. Acho que não tem mais ninguém sozinho não, né? Quando a gente fala sozinho assim é de companheiro, tá? Mas você pode ter certeza que o Pai de todos está aqui nesse lugar, e é por isso que nós chamamos um ao outro de irmão, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos orar nesse momento, para a glória de Deus. Senhor Deus, a tua palavra nos ensina, Senhor da glória, que desde a fundação do mundo, Senhor, aleluia, o inimigo tem se levantado, Senhor, como a primeira instituição a qual o Senhor criou, que foi a família. Senhor da glória, a tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor colocou Adão e Eva lá naquele paraíso, e o Senhor deu uma ordem, Pai, para que eles obedecessem. E eles não obedeceram, Senhor, a tua voz, e cometeram, Senhor, algo da parte que não era de ti, Senhor. E aí o pecado entrou no mundo, Senhor. E nós estamos aqui reunidos, ó Pai querido, sabendo que todos nós somos pecadores, sabendo que todos nós somos falhos, ó Deus. Mas também a tua palavra diz, aleluia, Deus da glória, que o Senhor entregou o seu Filho unigênito lá naquela cruz do Calvário e levou sobre si, aleluia, as nossas dores, as nossas enfermidades. E é por isso, Pai querido, aleluia, que o Senhor também diz, aleluia, Deus da glória, que o Senhor está nos chamando de filho nesta hora. E nesse momento, Pai, aleluia, dando, papai, as mãos, Pai querido, para os nossos familiares aqui nesta hora,
Eu creio que o Senhor está visitando a cada família nesse momento, Senhor. O Senhor está fazendo a obra de maneira tremenda, de maneira poderosa, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Quebra, Senhor, toda palavra lançada contra esta família, contra este homem, contra esta mulher, contra este jovem, contra esta menina, Pai. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, aleluia, para acampar ao nosso redor, Senhor, para nos guardar, para nos proteger, aleluia, e para nos livrar de todo o mal, Senhor. Mas nós sabemos que o inimigo das nossas vidas, ele é astuto, ele sempre quer achar uma brecha, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, louvado e glorificado é o teu nome, que nós viemos aqui neste lugar, Senhor, para o Senhor nos ajudar, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é o nosso escudo, socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. E eu creio, Senhor, que não é somente na hora da angústia, Pai. Nós vamos louvar e glorificar o teu nome em todo tempo e fora de tempo, para a glória do Senhor Jesus. Por isso, proteja, Senhor, a cada família nesta hora, Senhor. A cada pessoa neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Levanta, Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor. Que sejam como nós cantamos aqui neste lugar, Senhor. Que buscam a tua presença. Para nós firmarmos a nossa casa, Senhor, aleluia. Com fundamento, Senhor, no Senhor, Pai. Com a estrutura, Senhor, com os alicerces no Senhor, Pai. E eu creio em nome de Jesus, Senhor, que nós juntos cantaremos o hino da vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia, em nome do Senhor, no livro de Filemão. Glórias a Deus. Filemão, uma das cartas a qual o apóstolo Paulo escreveu, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, passou por poucas e boas, mas sempre estava ali, como ele mesmo disse, né, quando ele escreveu a carta a Timóteo também, combati o bom combate. E muitas das vezes nós desistimos no meio da luta, paramos no meio da peleja. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Aleluia. Filemão, fica um livro antes de Hebreus, de Hebreus. Aleluia. Um livro antes de Hebreu. Filemão. Deus vai falar no teu coração que nada que acontece na sua vida, meu irmão, é por acaso. Todos acharam em nome de Jesus? Amém? Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, fala por irmão que está do seu lado assim, em nome de Jesus: nada que acontece na sua vida é por um acaso. Tudo tem um propósito diante de Deus. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Filemão, capítulo 1, verso de número 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão de Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhas a respeito da fé
que tens no Senhor Jesus, no teu amor por todos os santos. Ora, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de todo o bem que dispomos, está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Versículo 8. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, e entretanto agora é útil. Tanto a ti quanto a mim, eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Verso 13. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade, e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Verso 21. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiantemente de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor da glória, na tua presença, Senhor. O nosso coração, Senhor, se alegra, meu Pai, de estar diante de ti, contemplando, papai, os benefícios que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Não somos merecedores, Senhor da glória, de nada e nem tampouco de tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Pai, perdoa sim, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, e fala conosco de maneira tremenda, Senhor. Estamos aqui neste lugar, Senhor, procurando, Senhor, uma direção. Essa direção, ela vem de ti. E como nós falamos no começo dessa mensagem, nada, Senhor, acontece por um acaso. Tudo, papai, tem um propósito nessa vida, e o propósito é no Senhor, Pai.
Por isso, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento nesta hora, Senhor. E como sempre eu lhe peço neste momento, Pai, aleluia, que cada vez mais eu diminua para que o Senhor cresça sobre a minha vida. Vai repreendendo agora tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Tudo aquilo que possa impedir a Tua palavra, Senhor, aleluia, de entrar no coração da Tua igreja ouvir, da Tua igreja entender, da Tua igreja compreender, da Tua igreja desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem a falar, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, entra com providência agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Nós lemos aqui nesse livro, para a glória do Senhor, nessa carta, a qual o apóstolo Paulo escreveu para um amigo dele chamado Filemão. E logo no começo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu me senti à vontade de falar para você, Filemão, e escrever uma carta, e eu estou dando uma saudação para você. Estou mandando, como a gente sempre faz aqui no começo do culto, quando a gente vai no lar, quando a gente encontra um irmão, uma das primeiras coisas que a gente faz, você dá a mão para o irmão, e saúda o irmão com a paz do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Eu estou escrevendo, ó meu amigo, estou lhe dando a paz do Senhor, e manda também na igreja que está reunida onde? Na tua casa. Aí Deus já começa a falar comigo e com você neste momento, para a glória do Senhor Jesus, que a igreja não é só aqui, principalmente não é só aqui, essas quatro paredes. A igreja ela tem que começar e principalmente é o quê? É no meu coração. Não adianta eu estar aqui na igreja, eu louvar, eu levantar minhas mãos, eu gritar, eu fazer tantas coisas, mas se realmente a igreja, que é o meu coração, não estiver de acordo com aquilo que Deus quer sobre a minha vida, aquilo que Deus está pedindo de mim e de você, pela misericórdia do Senhor. Quando as pessoas, de repente, elas te encontram na rua, será que de repente elas olham para você e vê um homem de Deus? Será que elas vê uma mulher de Deus? Ou será que ela olha assim e fica, será que é? Ou será que não é? Só que o apóstolo Paulo, como eu disse aqui, ele estava preso. Ele estava, aleluia, preso, e como nós lemos aqui também, pela misericórdia do Senhor Jesus, ele foi preso por causa de quê? Por causa do Evangelho. Ele estava sofrendo por causa do Evangelho. E quantas das vezes na minha e na tua vida nós sofremos só um pouquinho por causa de Cristo, e a gente, ao invés de nós perseverarmos, ao invés de a gente ir até o fim, aleluia, nós deixamos a Cristo, nós largamos a Cristo, nós esquecemos daquilo que Deus prometeu para mim e para você, que é uma vida eterna, que é uma vida de luta, sim, que é uma vida que vai ter tribulação, como o próprio Senhor diz, sim, aleluia, mas o que ele diz também? Que nós, aleluia, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele venceu o mundo, e com Cristo, aleluia, nós somos mais do que vencedores, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui falando assim, agora eu já sou velho. Então ele já está dizendo, ó, minhas forças estão acabando. Só que eu tenho que escrever para aqui, Filemão, para você, porque veio um rapaz aqui na prisão, e esse rapaz justamente ele trabalhava na tua casa. Ele era escravo. Nós lemos aqui que Paulo escreveu, receba Onésimo na tua casa, ó Filemão. E como eu disse, Onésimo, ele trabalhava, ele era um escravo. Naquela época, Filemão, ele era um homem rico, pela misericórdia do Senhor. O dinheiro não afasta ninguém. Quando você tem o coração diante do Senhor, ninguém da presença de Deus. Então, meu irmão, não é para você buscar só o dinheiro, é para você pedir, Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas me serão acrescentadas. E essas demais coisas estavam sendo acrescentadas sobre a vida, aleluia, de Filemão, e eram acrescentadas sobre a vida de Filemão. Então Filemão tinha um monte de empregado ali. Só que Onésimo, como nós vimos aqui nessa história, Onésimo, ele foi um escravo, que daqui a pouco ele fez isso, fez aquilo, e aí ele viu
alguma coisa e roubou. Aleluia. Roubou da casa de Filemão. Roubou da casa do seu patrão. E para concluir essa história aqui, ele foi preso, como nós vimos, e ele foi parar justamente na mesma cela que Paulo estava. E Paulo poderia muito bem se juntar a Onésimo, porque ele conhecia Filemão, se juntar a Onésimo e falar assim: quem te mandou aqui? Onésimo ia falar: não, foi Filemão que me mandou aqui, eu roubei uma coisa lá da casa dele e eu vim parar aqui. E aí ele perguntaria, Onésimo perguntaria para Paulo: e Paulo, por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu pregava o evangelho, eu preguei o evangelho e eu estou preso aqui. Um poderia conversar com o outro e falar dessa maneira. Paulo poderia falar assim: então Deus trata todo mundo da mesma maneira, né? Você é ladrão e está aqui na cadeia. Paulo falando isso. Eu preguei a palavra de Deus e também estou no mesmo lugar que você. E Onésimo poderia de repente falar para Paulo: é verdade, Paulo, estamos na mesma situação, não existe diferença, não existe nada que possa falar assim: o Deus, seu Deus, Paulo, a qual você pregou é maior, ou o Deus ao qual eu sirvo é maior. Mas a palavra do nosso Deus, meu irmão, diz lá no livro de Malaquias, para a honra e glória do Senhor: pois então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele viu aquele homem, ele conheceu a história daquele homem, com certeza, pela palavra que nós lemos aqui, aleluia, ele começou a pregar o quê? O evangelho para aquele homem. Onésimo, você pode ter certeza, você vai sair daqui, você vai ser liberto daqui, você vai voltar para casa, onde você cometeu todos os erros. E nós vimos aqui, pela misericórdia do Senhor, que a igreja do Senhor, ela se reunia onde? Na casa de Filemão. Aleluia. Então o Paulo falou para Onésimo: você vai ter que voltar para onde? Você tem que voltar para a igreja. Você tem que voltar aos pés do Senhor. Não importa o que você está fazendo, o que você fez, ou o que você cometeu, você tem que voltar aos pés do Senhor, meu irmão. Aleluia. Foi o que Deus falou para mim hoje, pela misericórdia do Senhor. Eu tenho que voltar aos pés do Senhor a todo momento, a todo dia, a todo instante, pela misericórdia do Senhor Jesus. E o diálogo, né, eu estou colocando aqui, o diálogo com certeza de Onésimo para com Paulo, ele chegou: não, Paulo, se eu voltar lá para a casa de Filemão, para a casa do meu Senhor, ele vai pedir aquilo que eu roubei, ele não vai olhar para minha cara, ele ainda vai me castigar ainda. Só que o apóstolo Paulo escreveu para Filemão dessa maneira: eu quero que você o receba, Filemão, mas não como escravo, como uma pessoa livre, uma pessoa, aleluia, de honra. E se ele te deve alguma coisa, põe aí na minha conta. E uma coisa que Deus falou poderosamente no meu coração, meu irmão, aleluia: será que as pessoas, quando ela olha para mim, quando ela olha para você, será que ela tem confiança? Será, Jefferson? Será que você falaria, escrevi uma carta assim, estou mandando o Claudomiro aí para qualquer um, né? Estou mandando o Claudomiro aí. Vamos colocar para o André, vai. O André não. É igualzinho os dois, né? Aleluia. O Renato. O Jefferson fazia a carta. Estou mandando o Claudomiro aí, Renato. Pode ele receber ele de todo o coração. E se ele te deve alguma coisa, deixe que eu pago. Será que você faria isso? Se você não fizer, eu te pego lá fora. O Senhor Jesus, Ele está falando para mim e para você, meu irmão. Quando eu vou falar homem, eu estou falando mulher também. As pessoas têm que olhar para você, têm que olhar para mim, elas têm que ver um homem de Deus, aleluia.
Quando você, de repente, você manda uma carta, ó, recebe alguém aí, você fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Aí, às vezes, a gente, né, eu acho que você já passou por isso, ô irmão, tem como arrumar um serviço lá para mim lá? Aí você fala, irmão, vamos orar, porque hoje está difícil. Você arruma serviço para os outros, por irmão, aí daqui a pouco o irmão começa a trabalhar, uma bênção, daqui a pouco você vai ver o rapaz, o empregado lá, o empregador chega para você, irmão, aquele rapaz que você me indicou lá, o negócio está feio, viu? Então é isso que Deus está falando, e através da vida de Paulo, ele falou para Onésimo e falou para Filemão, ó, estou mandando Onésimo aí, ó, porque eu preguei a palavra para ele, aleluia, e eu estou vendo dele, aleluia, a mudança. Então o que o Senhor também está querendo de mim, de você nesse dia, meu irmão, aleluia, para a glória do Senhor, mudança de comportamento para a glória do Senhor Jesus. Porque senão Paulo não ia falar para Filemão, receba aí, ó, receba Onésimo, mas não receba mais ele como escravo, não, receba ele como um homem importante, como teu amigo, como uma pessoa normal na tua casa, e se ele deve alguma coisa, aleluia, põe aí na minha conta, porque quando eu for aí, eu pago. E o que o Senhor está falando para mim, para você, meu irmão, aleluia, que às vezes as pessoas até jogam na minha e na tua cara, olha o que você fez, ontem você estava fazendo isso e hoje você vai para a igreja, olha onde você estava e hoje você vai para a igreja, mas o Senhor está falando para mim e para você, meu irmão, que Ele não faz acepção de pessoas, aleluia, bate no ombro do teu irmão e fala assim, o Jesus te ama, meu irmão, aleluia, aleluia. Quando Paulo ele fala dessa maneira assim, ó, põe na minha conta, Jesus ele já falou para mim, para você, já falou para o diabo, está tudo sobre as minhas costas, está tudo na minha conta, e foi pago um alto preço pela minha e pela tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Só que muitas das vezes eu não vou para a igreja porque o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Só que o que Jesus fala de você? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, aleluia. É isso que Deus fala de mim, de você, e Ele quer falar sempre, para a glória do Senhor Jesus. E a palavra do nosso Deus ainda diz aqui, para a glória do Senhor Jesus, quando ele voltou, quando Onésimo voltou, aleluia, e Paulo o que fez? Paulo, ele começou a saudar novamente aquelas pessoas que colaboraram com ele, como nós lemos aqui, Demas, nós lemos aqui Lucas, que eram os colaboradores. Paulo bem que poderia de repente bater no peito e falar assim, ó, tá vendo, ó, mandei mais um lá para a igreja. Mas Paulo simplesmente fala assim, ó, está comigo aqui isso, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa e essa pessoa. O que Deus está querendo falar para mim e para você, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus, nunca esqueça das pessoas que estão do teu lado, para a glória do Senhor. Amém? Quando nós subimos de categoria, ao invés da gente agradecer a um, agradecer a outro, nós começamos a pisar em um, pisar no outro, pensamos que nós somos o dono da cocada preta. Mas o nosso Deus, meu irmão, Ele está dizendo para mim e para você, através desta palavra, aleluia. Quando nós chegarmos lá em cima, pode ter certeza que o próprio Deus ele vai continuar te abençoando, mas quando nós olharmos, se nós sempre falar, puxa, foi o irmão que me ajudou, foi aquela irmã que me ajudou, o meu pai orou por mim, o meu irmão orou por mim, a minha mãe orou por mim, então vamos dar uma festa junto, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. E a palavra do nosso Deus diz aqui, ó, versículo de número 8, que diz assim, ó, por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade, ó que coisa, liberdade, era uma coisa que o apóstolo Paulo estava preso, mas ele falava que ele tinha liberdade, liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo,
já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, a quem gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil, e entretanto, agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Amém? E aí eu separei esses 2 versículos que eu achei interessante. O nome, eu fui atrás do significado do nome Filemon. Deixa eu pôr o meu zóio aqui de novo. O nome Filemon significa aquele que tem amor. As pessoas, elas olham para você e elas veem o que em você? Será que elas olham para você e veem o amor de Deus sobre a tua vida? Não estou confundindo, às vezes as pessoas confundem, como os outros falam, sinceridade, autoridade, ousadia com o amor de Deus. Filemão, o nome dele significa, como eu falei, aquele que tem amor. O apóstolo Paulo, ele poderia escrever carta para muita gente, porque, como eu disse, ele conhecia muitas pessoas. Mas nós lemos nesses versículos aqui agora, que ele simplesmente falou, agora eu tenho liberdade de escrever para você e pedir alguma coisa para você, porque eu sei que você tem amor. E qual é a pessoa, meu irmão, aleluia, que fala para mim, para você, que você não tem dúvida, aleluia, que é amor? É o nosso Deus. Amém, gente? Esse Deus, ele não quer ver você sofrendo. Esse Deus não quer ver você doente. Esse Deus não quer ver você passando dificuldade. Esse Deus não quer ver você em depressão. Esse Deus não quer ver nada que sofra você. Não quer ver isso. Então, quando você clamar, como o apóstolo Paulo falou, eu tenho liberdade. Então, você tem que ter liberdade de chegar diante desse Deus que te ama. Aleluia. Como o apóstolo Paulo falou assim, agora eu estou preso, mas preso por quem? Por Cristo. Então, se você está fazendo a obra do Senhor, se você está glorificando ao Senhor, se você está fazendo tudo e amando ao próximo como a ti mesmo, aleluia, você tem toda a liberdade de chegar para o Senhor e falar, Senhor, me ajuda, Pai, aleluia, porque hoje o Senhor está mandando você e eu, meu irmão, fazer uma carta para Ele e contar todos os seus problemas para Ele, e o nosso Deus, aleluia, Ele vai resolver em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém, irmãos? E nós lemos aqui que o apóstolo Paulo, ele falou novamente, eu sei do teu amor, eu sei que você, Filemão, eu sei que você é uma pessoa de coração enorme, estou mandando um problema aí para você, um homem chamado Onésimo, e eu fui buscar o significado de Onésimo. Vocês sabem o que é Onésimo? Achei interessante Onésimo. Não pense, eu até brinco, às vezes eu brinco com o Abner, né? Mas essa aqui eu não brinquei com ele não, porque eu estava preparando a palavra do Senhor. A gente fala do 10º, né? A gente fala 100º. Aí eu falei, Onésimo deve ser 11, né? Onésimo, pensei assim. Aí eu fui buscar da parte de Deus e o Senhor buscando, o Senhor falou assim, Onésimo significa útil. Só que o apóstolo Paulo, o que ele diz? Vamos ler aqui de novo, pela misericórdia do Senhor. Versículo de número 9. Ele diz assim, ele no passado te foi inútil. Aí eu falei, Senhor, um homem, aleluia, com nome Onésimo. E o significado do nome dele é útil. Como que o apóstolo Paulo, através desta palavra, escreve uma carta falando para Filemão, que é aquele que tem amor, fala dessa maneira, aleluia, que o nome dele, ou que um dia ele foi inútil. E o Senhor foi falando ao meu coração, como nós lemos aqui.
E eu já falei dessa história. Ele era um escravo, só que ele roubou. Então Onésimo, meu irmão, aleluia, que até então ele era inútil, porque as pessoas às vezes, né, passavam, não sei se você tem pessoa que você conhece, ou até mesmo você é dessa maneira, quando você quer fazer alguma coisa, chama fulano que ele sabe fazer. Chama ciclano porque ele sabe fazer. Era dessa maneira que Onésimo era, para quê? Para Filemão e aquelas pessoas. Só que chegou um dia quando ele roubou algum objeto e foi embora, o apóstolo Paulo falou para assim, ó, talvez ele tenha sido para você inútil, mudou completamente o significado no nome daquela pessoa. E o que Deus está falando para mim, para você, meu irmão, pela misericórdia do Senhor. De repente você já foi uma bênção na igreja. De repente você já louvou, já glorificou, já exaltou ao nome do Senhor. Agora as pessoas olham para você e não tem mais você como você era antes. Amém, irmãos? Amém, gente? Para mim, para a igreja do fulano de tal, é melhor ficar onde eu estou. Para mim ir ser igual o irmão, é melhor eu ser do jeito que eu sou. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando e o Espírito Santo de Deus está falando para mim agora. Talvez Onésimo, está falando para Filemão, talvez Onésimo, ele era inútil para você, ele foi inútil para você. Mudou totalmente o significado do nome daquele homem. Mas a palavra do Senhor, como nós lemos nesse mesmo versículo, aleluia, ele no passado foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim, aleluia. Por que mudou tão de repente assim? Porque o apóstolo Paulo insistiu naquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho para aquela pessoa. O apóstolo Paulo ainda preso, ainda sofrendo, mas ele estava pregando o verdadeiro evangelho. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Jesus, fala para ele, Jesus não desistiu de você, aleluia. Amém, irmãos? Então é isso que Deus está falando. As pessoas estão querendo mudar o significado do teu nome. Às vezes, né, vamos falar brincando aqui, às vezes você convida alguém para a tua casa. Vamos falar de mim de novo, né, Jefferson? Vamos convidar o pastor Claudomiro? Vai o pastor Claudomiro e a pastora Cláudia lá, amém. Prepara um negócio aí que o pastor Claudomiro come muito. Agora a pastora Cláudia não come nada não. Deixa ela quietinha. Só que às vezes eu estou falando isso só como brincadeira. Só que às vezes as pessoas elas estão querendo mudar o significado. Vamos convidar o pastor Claudomiro e a pastora Cláudia. O pastor Claudomiro não come não. Agora a pastora Cláudia, meu Deus do céu, não sei onde é que vai, não sei onde é que cabe tanta comida. Está mudando o que? O sentido, está mudando o significado. E é isso que Deus está falando aqui através dessa palavra para mim e para você, meu irmão, aleluia. As tuas atitudes, de repente, estão mudando o significado do teu nome. Amém, irmãos? Por que ninguém chama você mais para orar? Porque às vezes as pessoas estão vendo coisas que não estão agradando. Por que as pessoas não estão chamando você de repente mais para fazer uma visita, para você tomar um café na casa dela? Porque de repente elas estão vendo coisas que não estão agradando a Deus. É como o apóstolo Paulo falou outrora, aleluia, ele foi inútil, mas agora, aleluia, ele é útil para mim e para você. Então Deus, ele te trouxe aqui, meu irmão, aleluia, para a glória do Senhor Jesus, para mudar você, para mudar a mim, primeiro, de comportamento. E tudo isso é para quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. É isso que o Senhor fala. E para encerrar, para a glória de Deus, você que está com a sua Bíblia aberta, versículo 12. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem sei que eu gostaria de mantê-lo comigo,
para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia não quis fazer nada sem o teu sentimento, teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade, e não por constrangimento. Versículo 16. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão do Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Aleluia. Amém, irmãos? Isso é o quê? Uma prova de amor, e qual o apóstolo Paulo viu que uma conversão daquele homem. Um homem que foi ladrão, um homem que foi preso, um homem que, como eu disse, no começo dessa pregação, simplesmente ele caiu na mesma cadeia que o apóstolo Paulo. Ele poderia ter caído em qualquer outra prisão, mas ele foi justamente na prisão a qual o apóstolo Paulo estava. E de repente você está perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Senhor, por quê? O Senhor Jesus, ele está falando para muitas pessoas aqui neste lugar, que é para você se aproximar mais dele. Aleluia. Lembra quando você chegava na casa do Senhor e você sentia alegria? Quando você era útil na casa do Senhor? Quando você chegava diante do Senhor e falava: Senhor, o que der para mim fazer, eu faço. Só que daí você, de repente, foi se afastando. Aí de repente você pode até falar: pastor, mas eu não estou preso, eu não estou enfermo. Mas você está passando por uma luta espiritual terrível, meu irmão. E Deus, ele está te chamando, aleluia, para que você tenha um encontro com ele nessa noite. Como o apóstolo Paulo escreveu uma carta para que Filemão, aquele que tem amor, recebesse aquele que um dia foi inútil, mas a partir de hoje seria útil. O Senhor Jesus, ele manda essa palavra para mim e para você nesse dia, meu irmão, aleluia. O Senhor está querendo fazer uma nova aliança comigo e com você. Não pense, meu irmão, aleluia. Eu já sei várias histórias que vocês já me contaram, de repente não vou falar: Deus está me mostrando, não. Quantas pessoas que você já viveu isso na tua vida? Eu fui no hospital, fiquei internado lá no quarto, daqui a pouco Deus colocou uma pessoa do meu lado, e eu comecei a falar de Jesus para ela. Foi por isso que Deus te colocou ali. Eu fui em tal lugar e estava passando por uma situação terrível. Encostou uma pessoa do meu lado e começou a falar a história da vida dela. Pastor, eu chorei, mas eu falei de Jesus para aquela pessoa e aquela pessoa saiu diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Paulo. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Onésimo. Como eu disse, Onésimo, ele estava preso ali. Os dois poderiam, até Paulo e Onésimo, poderiam se juntar e fazer uma rebelião ali. Vamos quebrar tudo aqui. Mas eles não. Com certeza, Paulo, ele usou aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, que era o Evangelho. E Onésimo,
abriu o coração dele para que ele voltasse a ser útil. E Deus, ele quer que você volte a ser útil na casa dele, meu irmão, aleluia. Porque aquele que tem amor, aquele que ama, está aqui neste lugar, em nome de Jesus, aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor em nome do Senhor. E você, meu irmão, coloca a mão no teu coração. De repente, como eu disse, você está aqui neste lugar e você, antes de sair da tua casa, você falou, eu não sei o que eu vou fazer lá. Mas Deus quer que você, aleluia, seja útil na casa do Senhor. E de repente você já foi útil. Você já tocou, você já cantou, você já dançou. Você já fez tantas coisas na casa do Senhor e de repente parou de uma hora para outra. Aí você fala, mas foi o pastor, mas foi o irmão, mas foi a irmã. Mas você pode ter certeza que é um particular você e Deus. Mas Deus, ele quer você, meu irmão, na casa dele. E louvado seja o nome do Senhor, como nós falamos aqui neste lugar também. Quando Paulo e Onésimo estavam lá naquela prisão, Deus, ele continuou operando da mesma maneira. E Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Não se julgue menor, não se julgue. De repente, ninguém olha para mim. Mas você pode ter certeza que o próprio Deus, ele já está olhando para você aí, ó. Olha que coisa linda, como eu disse aqui neste lugar. O apóstolo Paulo, ele falou dessa maneira, se ele te deve, se Onésimo te deve alguma coisa, ó Filemão, põe na minha conta. Aleluia. E Deus está falando dessa maneira para muitas pessoas aqui que estão se julgando inferior, estão se julgando desamada, estão se julgando, aleluia, que não tem mais jeito, mas o Senhor está falando, o próprio Senhor Jesus está falando nessa hora que já foi pago um alto preço. E Deus está querendo te libertar nesta noite, em nome de Jesus.